Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Ensino Fiel. Nós do Ministério Fiel temos buscado ser claros a respeito de que homens e mulheres possuem o mesmo valor e dignidade diante de Deus, bem como possuem diferenças complementares em sua missão e características, as quais foram projetadas por Deus para o cumprimento de seu eterno propósito. Isso implica que tanto homens quanto mulheres necessitam buscar a Deus e conhecer mais de sua palavra a fim de crescerem à imagem de Cristo Jesus e cooperarem conjuntamente no avanço do reino de Deus. O episódio de hoje com o pastor Silas Campos é uma palavra de incentivo para que as mulheres também se entendam como responsáveis e necessitadas de conhecer mais profundamente a palavra de Deus e, com isso, sejam aprovadas e capacitadas para toda boa obra. Não esqueça de curtir e compartilhar este episódio, para que os nossos conteúdos sempre sejam recomendados a você e também para que mais e mais pessoas possam ser edificadas por meio do nosso trabalho. Ensino Fiel, episódio 115. Teologia forte produz mulheres fortes. Palestra de nossa Conferência Fiel Mulheres 2018, a qual está disponível na íntegra em nossa plataforma Fiel Digital, onde você encontra a reprise de nossas conferências, mais de 100 cursos e mais de 300 e-books da editora Fiel. Tudo isso em apenas uma assinatura. Acesse fieldigital.com.br e faça já a sua assinatura. Queridas irmãs, o dia que alguém chegar para você e falar, por favor, daria para você preparar uma mensagem a ser pregada na Conferência Fiel para mulheres, você vai saber o que eu senti nos últimos dias, especialmente aqui, sabendo que teria que abrir a palavra de Deus com vocês. Quanto que eu orei, quanto que passei de nervoso e preocupado, estudando e clamando ao Senhor, que Ele falasse aos nossos corações. Vamos à palavra de Deus, vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. A minha luta hoje com vocês aqui também é contra o tempo. Que o Senhor possa parar o relógio aqui de alguma forma. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O tema da minha mensagem é como acertar na vida cristã. E o subtítulo da mensagem é: a teologia forte produz mulheres fortalecidas. A teologia forte produz mulheres fortalecidas. Por teologia forte, eu não estou dizendo necessariamente teologia arminiana ou calvinista, eu estou dizendo teologia bíblica, com uma hermenêutica honesta. E eu estou falando sobre mulheres fortalecidas e não mulheres empoderadas, não estou falando sobre mulheres fortes no conceito mundano da palavra, mas mulheres fortalecidas no Senhor seu Deus. Como acertar na vida? A teologia forte produz mulheres fortalecidas. E o texto bíblico fala claramente o seguinte: procure apresentar-se a Deus, aprovada, como obreira que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Vamos falar juntos esse verso? Falemos. Procure... Ok. Ao contrário daquilo que os pastores da teologia da prosperidade, os pastores que gostam de ficar pregando na igreja só sermões motivacionais, hoje eu sei que isso é uma onda, é uma estratégia para fazer a igreja crescer. As pessoas gostam de vir para a igreja para ouvir um sermão motivacional, antropocêntrico, focado nas necessidades imediatas de cada um de nós. Mas ao contrário do discurso desses pastores, o apóstolo Paulo diz para nós em 1 Timóteo que a vida cristã não é fácil. A vida cristã não é fácil. Antes desse versículo que nós acabamos de ler, no começo do capítulo, ele fala que a vida cristã, o cristão, ele fala a mulher cristã, ele não a compara com uma turista descontraída nesse mundo, ele não compara a mulher cristã como uma espectadora folgada ou uma consumidora exigente. Mas ele compara a mulher cristã como uma soldada de Cristo, uma atleta, uma agricultora.
A soldada arrisca a sua vida, a atleta ela disciplina a sua vida, a agricultora ela trabalha duro, ela faz a parte dela e depois ela tem que confiar no Senhor, esperar e depender do Senhor para que mande a chuva, o germinar e o frutificar. Então, como soldadas de Cristo, como atletas e agricultoras de Cristo, você precisa acertar certos alvos, você precisa ser fortalecida no Senhor. Mas antes, eu queria destacar que após o texto, esse texto aqui, o apóstolo Paulo mais para frente, ele fala que além da vida cristã ser difícil, tem um outro fator complicador. Ele fala que nós vivemos em tempos muito complicados. No capítulo 3 você conhece, mas é bom a gente repetir. O capítulo 3 começa dizendo: saiba disto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens, as mulheres serão egoístas, avarentas, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Por isso, Silvio Brito, aquele cantor brega, continua cantando na televisão. Eu vi ele outro dia cantando: pare o mundo que eu quero descer. Está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado. Desorientado segue o mundo enquanto eu vou ficando aqui parado. Qual a solução? O que podemos fazer para reverter a situação caótica na qual nos encontramos? Alguém disse o seguinte, presta atenção: é impossível construir uma torre de marfim quando se tem apenas barro e estrume na mão. Os homens estão convencidos de que eles mesmos possuem a resposta para os seus problemas. Por isso, persistentemente, eles continuam construindo seus castelos de areia. E quando estes são destruídos por ondas, eles logo acham alguém para levar a culpa. Por isso que um pichador escreveu no muro de um grande prédio: errar é humano, jogar a culpa em alguém é estratégico. A menininha pós-moderna, na sua classe, de primário ainda, ela viu a professora cantando, ensinando as crianças a cantar: o cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. E daí ela falou assim: peraí, mas não condenem o cravo. E eu ouvi falar que ele nasceu numa situação de desvantagem social. Mas a professora falou: mas ele acabou com a raça da rosa. Ele falou: não, ela falou: mas não o condenem. Ele foi diagnosticado como bipolar. Essa é a sociedade na qual nós vivemos. E a situação na qual estamos inseridos gera uma questão: que tipo de mulher Deus pode usar e usa para reverter essa crise espiritual, moral, social, dentro de casa, no casamento, na igreja, na sociedade? E a resposta está em 2 Timóteo 2,15. Vamos falar outra vez? Procure apresentar-se a Deus, aprovada, como obreira que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Aristóteles disse o seguinte: como arqueiros nesse mundo, temos muito mais chance de acertar o alvo se pudermos vê-lo. E esse verso revela os alvos de Deus para nós. Acertar estes alvos é acertar na vida, é ser fortalecida no Senhor. Errá-los é desperdiçar a vida. Rapidamente, vamos ver como que você está. Vamos fazer aqui um autoexame antes de voltar para casa. Vamos fazer de conta que nós estamos numa escola agora. Estamos numa classe de aula, num curso. O curso é o curso da vida cristã, o exame final. Todo mundo guarda o material, pega a caneta e vamos fazer o exame final. Você está preparada? Não vale colar. Então, 3 perguntas nesse exame final, nesse teste final. Primeiro, Deus está contente comigo? Faça essa pergunta a você mesmo. Será que Deus está contente comigo? O texto fala assim: procure apresentar-se a Deus aprovada. A minha pergunta é: Deus está contente com o meu jeito de ser e viver?
Sou eu um motivo de alegria, orgulho e prazer ao Pai Celeste, para o Pai Celeste? Jesus, ele sempre foi motivo de alegria, orgulho e prazer para o Pai Celeste. 2, 3 vezes nos evangelhos nós vemos o Pai declarando, levantando-se do seu trono lá no céu e olhando para Jesus aqui na terra e dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, eu tenho orgulho dele. Por que que Deus tinha orgulho de Jesus e prazer em Jesus? Por quê? Porque Jesus amava fazer a vontade do Pai. Você gosta de comida? Feijoada, lasanha, picanha, estrogonofe. Não aquele estrogonofe com carne de terceira, aquele estrogonofe com filé mignon. Você gosta de comida? Jesus falou assim: a minha comida não é estrogonofe. O que eu mais gosto não é lasanha, não é pizza. O que eu mais gosto do que comer, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra aqui na terra. Conclusão? Deus tinha prazer no Filho e orgulho do Filho, porque o Filho tinha orgulho e prazer de fazer a vontade do Pai. E por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu ao seu Filho obediente um nome que está acima de todo nome. Ah, pastor Silas, mas eu não sou Jesus. Jesus era perfeito e sem pecado. Minha resposta para você, irmã, é: então que tal Sara, Hebreus 11? Ela agradou a Deus. Que tal Débora, Abigail, Esther, Maria, Febe? Que tal, mais no nosso tempo, Amy Carmichael, Johnny Erickson Tada? Que tal Carolina McCulley? Que tal Norma Braga? Que tal minha querida esposa Vângela? Eu testifico que ela é uma serva de Deus, que me abençoa tanto. Como é que essas mulheres conseguem? Como que essas mulheres conseguiram e como que as mulheres hoje, aqui tantas nesse auditório, tenho certeza que estão agradando a Deus. Como que elas conseguem e outras não? Uma oração sábia para vocês que sentem que não estão vivendo no centro da vontade de Deus. Uma oração sábia. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Não meu corpo, não meu casamento, não minha felicidade, não a sociedade, não a academia. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Você é o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito Santo me conduza para uma vida de santidade e santificação, para que eu possa agradar o teu nome. A vida espiritual, alguém falou, não é difícil. A vida espiritual é impossível. A vida espiritual não é difícil, ela é impossível. Jesus falou: sem mim não dá. Sem mim nada podeis fazer. Se você não estiver ligado a mim, você não vai produzir fruto algum que permaneça. Alguém falou: quando eu tento, com as minhas próprias forças, eu fracasso. Quando eu confio, quando eu oro, entrego, e pela fé eu vou na dependência do Senhor, quando eu confio, Ele triunfa. Quando eu tento, eu fracasso. Quando eu confio, Ele triunfa. Quantas de vocês já se encontraram diante de uma situação aterrorizadora, assustadora? Você estava pessimista, você tinha consciência de que eu não vou conseguir, isso aqui é impossível. Mas daí você não tinha como escapar de encarar aquela situação. E você clamou ao Senhor, você se ajoelhou, chorou na presença do Senhor. E pela fé você foi lá para sofrer. E Deus operou, Deus trabalhou, Deus realizou a obra. 4 filhas, uma delas começou a falar em suicídio, entrou numa depressão, se afastou dos caminhos do Senhor. Graças a Deus hoje ela voltou. Ela e seu marido estão buscando a Deus. Mas houve uma fase na vida de solteira que essa minha filha, que queria ser missionária, foi muito consagrada a Deus, ela passou por um vale. E ela falando sobre se matar, foi internada 2 vezes. E eu e minha esposa tentamos isso, tentamos aquilo outro, e tudo que nós tentamos fracassou, falhou. Chegou um momento que nós oramos e clamamos: Senhor, nós sabemos o que fazer. Tem misericórdia da nossa filha, tem misericórdia de nós. E daí o Senhor operou, o Senhor trabalhou.
E quando alguém pergunta para mim, você passou por isso, eu estou passando, como é que você fez? Fala para mim. Eu sou tentado a começar, deixa eu ver, primeiro eu não fiz nada. Todas as minhas tentativas não deram em nada. O Senhor fez. O que eu fiz foi cair de joelhos, me quebrantar na presença de Deus e admitir a minha incapacidade e clamar pela sua suficiência. Em Jesus nós encontramos não só o exemplo, minhas irmãs, em Jesus nós encontramos o poder. Nós não precisamos de Jesus só no dia da nossa conversão. Esse é o problema. Alguns de nós pegam essa ideia que a gente precisa de Jesus do Evangelho no dia da conversão, lá naquele acampamento de retiro de carnaval. Ali eu precisava de Jesus do Evangelho. Agora eu tenho Jesus do Evangelho, já resolvi o beabá da vida cristã. Agora eu vou, com o meu know-how de princípios bíblicos, enfrentar o mundo. Não! Você precisou de Jesus e do Evangelho para ser salvo, e você continua precisando de Jesus e do Evangelho diariamente, momento a momento. Da forma como você se quebrantou no dia da sua conversão, você precisa continuar se quebrantando. Alguém falou, e falou muito bem, fala da vida cristã é feita por arrependimentos. Dia a dia, momento a momento, quebrantamentos, momento a momento, dia a dia. Outra pergunta, vamos lá. Outra pergunta é essa: estou fazendo o meu melhor? Estou fazendo o meu melhor? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. A Bíblia fala que um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que poderia te envergonhar naquele dia? O que poderá te envergonhar no dia que você comparecer diante do tribunal de Cristo? Eu podia falar várias coisas aqui, eu vou falar uma só. Uma das coisas que poderia te envergonhar naquele dia é a falta de dedicação, falta de zelo, falta de capricho, mediocridade. Você se contentar em servir a Deus em casa, na rua, na escola, no trabalho, na igreja, dando metade do que você pode dar. Fazendo as coisas de qualquer jeito. Michelangelo, o grande escultor, ele tinha um talento natural fenomenal. Mas o seu mentor, Bertoldo, percebendo que ele não estava dando o seu melhor, estava relaxado, Bertoldo um dia entrou no estúdio e ele destruiu a obra que Michelangelo estava terminando. E ele destruiu com marteladas aquela obra, e repreendendo e gritando e falando: Michelangelo, Michelangelo, talento é barato, dedicação é caríssima. Michelangelo, não se contente com a mediocridade, busque a excelência. E a palavra de Deus fala a mesma coisa que Bertoldo falou para Michelangelo, fala para nós. Colossenses capítulo 3, versículo 23, fala o quê? Tudo quanto fizerdes, minhas irmãs, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para o marido, para os filhos, para o pastor, para o patrão. Faça para o Senhor. ISO 14.000, na palavra, é o que Deus pede dos seus servos. Eu podia falar sobre falta de sacrifício, eu não resisto à tentação de falar. O tempo está correndo, segura o tempo, Senhor. Tem misericórdia de mim. Falta de sacrifício. Davi cometeu um pecado horrível. Sabe quando líderes pecam? Na economia de Deus, Velho Testamento e Novo Testamento, quando líderes pecam, liderados sofrem. Por isso você nunca pode falar, esse pecado, você não tem nada a ver com isso. Nós todos temos a ver um com o outro. O meu pecado afeta minha esposa, minhas filhas, meus netos, meus genros, afeta a minha igreja. O seu pecado também. Davi pecou e o povo estava morrendo por causa do seu pecado. Ele vai e clama ao Senhor por misericórdia. Deus manda Gade, o profeta, e Gade fala: vai e edifica um altar para o Senhor na eira, no pátio, no malhadouro de Araúna, o Jebuseu. Davi vai lá, correndo. Araúna, eu preciso comprar esse pátio seu para oferecer um sacrifício ao Senhor. Araúna generosamente fala: rei, tudo é teu. Usa o que você quiser, está aqui o pátio, está aqui a lenha, está aqui os bois. Faça o que o Senhor... Ele fala: ó rei, eu dou tudo isso a ti, fica à vontade, não cobro nada. E qual foi a resposta de Davi? Não faça isso comigo.
Eu faço questão de pagar preço justo, não quero nem pechinchar, eu quero preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Irmã, para de oferecer ao Senhor os seus restos. Um adorador avarento, pão duro, no culto. A esposa dele, ela ficava triste de ver como aquele homem era pão duro. E durante o culto veio o ofertório para missões. E ele pegou a carteira com muita relutância, e ele viu uma nota de R$2 e uma de 100. Vou dar de 2. A hora que veio e passaram-se, a salva passou, ele se precipitou, errou, ficou nervoso, e pôs a de 100 em vez de colocar de 2. Ele abriu a carteira, a salva já foi, ele abriu a carteira, daí ele inclinou para o ouvido da esposa e lamentou. Ele falou, eu queria dar a de 2, foi a de 100. E a esposa falou, amorzinho, não se preocupe. Deus ainda vai te abençoar proporcional à sua generosidade. Ele não vai ver o 100, ele vai ver o seu coração. Irmãs, hoje Deus está observando a sua vida, seu ministério, sua adoração, suas contribuições, sua vida de solteira, a sua vida de casado. Como é que você está apresentando a Deus um sacrifício vivo, racional a Ele? Eu espero que Ele perceba que você está tentando fazer o seu melhor. Você não é perfeita, você não é Jesus, você não consegue fazer perfeitamente, mas você está tentando, buscando, orando, dependendo, clamando. Eu espero que Ele veja que você está tentando fazer o seu melhor. Por quê? De acordo com o padrão de Deus, acertar nisso e acertar na vida. Errar nisso e errar na vida. Mediocridade é vergonhosa, tira a graça da vida. A avareza é ridícula, vergonhosa também. Ok, Deus está contente comigo? Estou fazendo o meu melhor? Terceiro, estou crescendo no conhecimento da palavra? Estou crescendo no conhecimento da palavra? O que o texto fala? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreira que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Você tem lido, você tem estudado, você tem meditado na palavra de Deus, você tem procurado conhecer mais teologia. Graças a Deus, está brilhando um novo dia no mundo evangélico, aqui no Brasil. Teologia é para todos, é para homens e para mulheres. Quando Pedro falou, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, ele falou para os homens, para os líderes, para os pastores, ele falou para as diaconisas, para as mulheres jovens, para as mulheres idosas, falou para todo mundo. Que nós todos precisamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, instrução, na justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Irmãs, uma pergunta. Quando alguém pede a sua opinião, seu conselho, o que você oferece para essa pessoa? Suas impressões pessoais? Suas ideias próprias? Sabedoria popular? Material lido na revista Caras, lá no dentista? Na manicure? Conselhos que você leu na revista Época? Ou no livro do Augusto Cury? Diante de grandes dilemas da vida, aonde você busca suas respostas? Diante das lutas, aonde você busca forças, orientação? Nos pregadores motivacionais da mídia? Na autoajuda, na psicologia? Se é na psicologia, em qual das 7 escolas principais da psicologia você atende? Que tal a palavra da verdade? Que tal a boa teologia? Irmãs, vocês não só têm questionamentos e dúvidas e necessidade de fortalecimento, mas vocês vivem rodeados por pessoas espiritualmente carentes. Pessoas que estão em estado de rebeldia contra Deus, contra suas leis. Pessoas que estão detonadas pelo pecado. E o que o Salmo 19 fala? O Salmo 19 fala que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma de quem foi detonado pelo pecado.
Você vive rodeado de pessoas simples, ingênuas, facilmente manipuladas pelo engano do pecado, pelas mentiras de uma sociedade secularizada e decadente. E o Salmo 19 fala: os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos simples. Você vive rodeada por pessoas deprimidas pelas consequências do seu pecado, do pecado de outros contra elas. E a palavra fala: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Você vive cercada por pessoas cegadas pelo pecado, pela impureza, viciados em pornografia. E essas pessoas, por causa disso, não conseguem ver a Deus, o nosso tesouro maior. Jesus falou isso, que a pessoa que está em impureza sexual, ela perde esse privilégio de ver a Deus, de perceber e sentir a presença do Senhor. Jesus falou: bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. Mas a pessoa que está na pornografia, ele senta no último banco da igreja, ele não consegue cantar, ele não consegue adorar, a palavra para ele incomoda. Mas a palavra de Deus, o Salmo 19 fala: os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Trazem luz aos olhos. Eu estou falando da palavra escrita, a revelação escrita de Deus. Mas vamos olhar agora para a palavra viva de Deus, que é Jesus. João 1,9 fala: Jesus é a verdadeira luz que ilumina todos os homens, através da sua vida, autoridade, ministério, morte, ressurreição, evangelho. Jesus, quando chega, ele ilumina a vida da pessoa. Procure apresentar-se a Deus aprovada, minha irmã, como obreira que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E agora eu entro na minha segunda tese. A minha segunda tese é essa: uma teologia forte produz mulheres fortalecidas. Uma teologia forte produz mulheres fortalecidas. Mas você está ligada? Pegou a ideia? Para acordar, para eu poder beber água, né? Eu pergunto se você está ligado e você me responde com uma palma só, tá bom? Vamos lá? Vocês estão ligadas? Então vamos lá. Uma teologia forte produz mulheres fortalecidas. Deixa eu usar um exemplo masculino, aplicando para vocês, mulheres. Deus usou, eu vou afirmar aqui isso daqui, que Deus usou uma base teológica sólida na vida de Jó. Não foi uma base de experiências emocionais, de arrepios na igreja, na música, mas foi uma base teológica sólida que Deus usou na vida de Jó para sustentá-lo através do vale da sombra da morte, através do vale de grande sofrimento. Nós lemos lá em Jó 19, ele dizendo, no meio da sua crise, na parte pior da sua crise, nós vemos ele falando: eu sei que o meu Redentor vive, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro. Oh, como anseia no meu peito o coração. Quando Jó fala isso, ele está dizendo assim: eu não entendo por que eu estou passando por esse sofrimento. Eu não entendo, não vejo explicação, mas eu sei de algumas coisas, eu tenho certeza de algumas verdades que me sustentam nesta hora dura e difícil. Eu sei que o meu Redentor vive, eu creio que o meu Redentor vive, eu não acho, eu creio. Eu sei que eu sou um pecador, mas eu também sei que o meu Redentor, existe um Redentor e Ele está vivo. E pela graça de Deus, Ele é meu e eu sou dele. Ele está vivo e Ele ainda há de me valer. E depois ele fala: e depois que esse meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. E ele está afirmando teologicamente sua convicção: eu sei que o meu corpo físico não é permanente. Eu sei que a morte virá mais cedo ou mais tarde. Não adianta eu me agarrar a essa vida aqui, na ilusão de que eu nunca vou morrer. Uma hora eu vou morrer, eu vou adoecer, como eu estou adoecendo. A morte é certa. Mas daí ele fala no versículo 27, eu creio também que eu verei o meu Redentor com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. E quando ele fala isso, ele está dizendo, eu creio, eu sei que a morte é uma realidade, mas a morte não é o fim. Eu creio na ressurreição do corpo. Olha, Jó, no Velho Testamento.
Ele cria no Redentor, ele cria no perdão dos pecados, ele cria na ressurreição do corpo. Quando ele fala, eu verei ainda, eu vou morrer, mas eu tenho certeza que eu ainda verei o meu Redentor com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Ele está dizendo, para mim eu sei que a morte não é o fim, eu creio na ressurreição dos mortos, eu creio na certeza da minha salvação, na vida eterna com Deus. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, você vai concordar comigo, se a esposa de Jó tivesse essa base bíblica sólida, talvez Jó falhou aí. Mas se a esposa de Jó, a dona Jó, tivesse... Que dó da dona Jó, né? Se a dona Jó tivesse essa base bíblica sólida, ela não teria falado para o seu marido, lá no capítulo 2, você ainda mantém sua integridade, meu amor. Amaldiçoa seu Deus e morra. Ela não teria falado assim. Uma teologia forte produz mulheres fortalecidas. Deixa eu falar algumas coisas sobre a mulher fortalecida no Senhor e na teologia forte. Mulheres fortalecidas, elas entendem o propósito de Deus para a sua feminilidade. E o propósito de Deus para a masculinidade do seu pai, do seu irmão, do seu marido, do seu filho. Elas entendem que na criação, quando Deus decidiu permear a terra com pessoas parecidas com Ele mesmo, criadas à sua imagem e semelhança, Deus entendeu que Ele seria melhor manifesto e revelado aqui ao redor desse mundo, ao redor do mundo inteiro, através do relacionamento complementar do gênero masculino e feminino. O que eu quero dizer com isso, irmãs, é que o homem, em geral, ele revela aspectos dos atributos divinos de uma forma maior que mulheres, de uma forma mais forte que as mulheres, por um lado, revelam. Mas a mulher, por outro lado, ela revela certos aspectos dos atributos divinos de uma forma mais forte do que o homem consegue também. E rapidamente, pulando várias coisas, deixa eu falar para vocês rapidamente, quais são as características femininas que a mulher revela de uma forma mais forte do que os homens? Olha a lista. Não quero sobrecarregá-las, tá? Mas coloca na mala aí e leva para casa. Mas todas essas características a gente capta de exemplos positivos de mulheres na Bíblia. Ou exemplos negativos de mulheres que pecaram contra Deus por não exibir essas características positivas. A mulher cristã, ela deve buscar ser conhecida como mulher compreensiva, compassiva, empática, resignada, gentil, afetuosa, carinhosa, hospitaleira, receptiva, diplomática, educada, sábia, conselheira, cooperadora, persuasiva, entusiasta, intuitiva, perspicaz, sensível, espiritual, sincera, emocionalmente acessível, obediente, confiante, graciosa, doce, expressiva, charmosa, delicada, serena, fiel, pura e sensualmente receptiva ao seu próprio marido, quando esse marido a trata com dignidade na vida íntima, obviamente. Daí entra aquelas mulheres que são abusadas, entra aquilo que nós já ouvimos aqui, devem buscar ajuda, até mesmo na igreja, com o pastor, enfim. Mas quando o marido é um servo de Deus e a trata de forma digna, ela tem que ser sensualmente receptiva ao seu próprio marido, não ao pastor, não ao jornaleiro, não... Entende, né? Ao coleguinha de serviço. Agora deixa eu falar algumas características femininas negativas. Irmãs, isso são alvos que a gente deve estar buscando, desenvolvendo. Você talvez, né? Essas positivas aí, você... Agora vamos falar das negativas, vai. As negativas, fraca. A Bíblia condena a mulher ser fraca, passiva, servil, chorona, indecisa, sedutora, paqueradora, vã, fútil, tagarela, tola, sentimental, ingênua, mal-humorada, trivial, enigmática, manipuladora, queixosa, implicante, rabugenta, dominadora, opressora, falsa e maldosa. Misericórdia, Senhor. Me ajuda. Eu quero ser mais igual a Cristo. Menos como Jezabel. Vamos lá. Outra coisa eu vou falar para vocês, vamos correr, meu tempo está indo. As mulheres fortalecidas na boa teologia. Em segundo lugar, elas entendem que homens e mulheres são iguais. Mulheres fortalecidas na boa teologia entendem que homens e mulheres são iguais em valor. Na criação, na queda, na redenção e na glorificação.
Mulheres e homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Homens e mulheres caíram no pecado e destituídos foram da glória de Deus. Homens e mulheres são objetos do amor e da graça de Cristo na cruz. Em Cristo nós somos todos um, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E na glorificação, homens e mulheres serão transformados à semelhança de Cristo, pois o veremos, homens e mulheres o verão como Ele é. 1 João 1, 3, 2. A boa teologia leva as mulheres a se fortalecer, entendendo que, terceiro lugar, que o homem e mulher diferem no papel e responsabilidade, isto é, de forma complementar. A mulher que tem boa teologia, ela entende que o homem e a mulher diferem no seu papel e responsabilidade diante de Deus. E isso de forma complementar. E esta diferença não se baseia em normas culturais temporárias, mas em fatos permanentes da criação. 1 Coríntios 11, Efésios 5, 1 Timóteo 2. Resumindo, nas palavras de John Piper e Wayne Grudem, homem e mulher, no livro Homem e Mulher, acho que precisa ser republicado pela Fiel, está fora de estoque, mas é um livro precioso. Homem e mulher, de acordo com John Piper e Wayne Grudem, fala assim, que enquanto o papel principal do homem é em submissão e amor a Cristo, de forma bondosa e respeitável, liderar, prover e proteger as mulheres, o papel principal da mulher é em submissão e amor a Cristo, ratificar, aprovar, receber e nutrir força e liderança de homens dignos. A mulher tem que apoiar e aquela responsabilidade de liderança que Deus deu para o pastor, para o marido, para o filho casado, ela tem que apoiar, ajudar esse homem a ficar cada vez mais firme no Senhor. E eu não vou ler com vocês as definições, para economizar tempo, as definições dadas por John Piper. Vamos ler juntos só a definição dada por John Piper e Wayne Grudem sobre a mulher. Fala assim, no cerne da feminilidade madura, no cerne, no coração. Porque quando ele fala no cerne, ele está dizendo, há muitas outras coisas importantes sobre a feminilidade, mas as mais importantes é o coração. No coração da feminilidade madura está uma libertadora disposição de ratificar, receber e nutrir força e liderança de homens dignos, através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de uma mulher. Ele explica isso num capítulo muito bem explicado, infelizmente não temos tempo de falar sobre isso aqui. Mas está uma libertadora disposição. A história fala assim que duas mulheres que queriam liberdade pularam de um avião. Elas queriam liberdade, não queriam ficar lá dentro. Pularam do avião. Só que uma pulou com o paraquedas. A outra pulou sem nada, para curtir. Diz que essa outra é a feminista e a outra é a mulher cristã. Radicalmente feminina, ela pula com o paraquedas, que é submissão à palavra de Deus. A princípio, quando elas estão no ar, dá a impressão que a outra está mais livre. Não tem paraquedas me puxando, nada, eu sou mais livre que você. Só que ela vai se esborrachar no chão, daqui a uns minutos. A outra não, ela tem aquele incômodo da submissão à palavra de Deus, mas ela pula para uma liberdade verdadeira, porque os paraquedas da palavra de Deus e a submissão dela a Deus a sustenta, e ela aterriza em segurança. No cerne da feminilidade madura está uma libertadora disposição, que ela faz por causa de Deus e diante de Deus e por amor a Deus, de ratificar, receber e nutrir força e liderança de homens dignos. Isso não quer dizer que a mulher é um capacho, meus irmãos. Muitas vezes a mulher influencia os homens de uma forma muito grande. Por exemplo, Abigail, ela influenciou muito a vida do rei Davi. Mas ela, ao fazer isso, ela não fez isso através de ordens diretas, mas através de petição e persuasão. Sugerindo para ele ideias maravilhosas, que ele não conseguiu rejeitar. Ela não chegou dando ordem, Davi, você vai fazer isso, 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 porque senão você vai se dar mal e eu estou falando e me obedece. Ela não fez assim. Através de petição e persuasão. Em resumo, homem e mulher submissos a Cristo de forma complementadora andam juntos,
nenhum desprezo da parte do homem para a mulher, nenhuma humilhação por parte da mulher para com o homem. Dois seres inteligentes, humildes, em bela harmonia, vivendo suas responsabilidades únicas. Suas responsabilidades únicas. É isso que o Evangelho faz com a gente. A gente vem de uma sociedade machista, de uma sociedade feminista, e o Evangelho traz a gente para essa convivência complementadora, onde cada um vive em harmonia com o outro, suas responsabilidades únicas. Terceiro ou quarto lugar, a boa teologia leva a mulher a se fortalecer no Senhor, porque ela entende que sua feminilidade está estreitamente ligada ao grande propósito de Deus na criação do mundo. A pergunta é, irmã, não sei se você já fez essa pergunta para si mesma, qual é o grande propósito de Deus na criação do mundo, na história da humanidade? O que ele quer tanto, o que ele queria tanto quando ele fez tudo isto? A resposta está na sua Bíblia, está no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 4 a 6. Resumindo, o grande propósito de Deus para tudo o que aconteceu, desde Adão até agora, é o louvor da glória da sua graça, supremamente revelada no Calvário, aonde Cristo, seu Filho amado, sofreu, sangrou e morreu, para resgatar sua noiva do império das trevas, de seu estado de rebeldia. Qual o grande propósito de Deus? Louvor da sua gloriosa graça, supremamente revelada no seu próprio Filho, que sofreu, sangrou, morreu, para resgatar a sua noiva, com a qual ele vai se casar e passar o resto da eternidade. Ele resgatou essa noiva do império das trevas, do seu estado de rebeldia contra o próprio Deus. Não existe nada mais admirável, importante, nobre, valioso, duradouro e glorioso do que isso. E Deus criou o homem e mulher, mas Ele te deu feminilidade, deu para mim masculinidade, para que homem e mulher, através do matrimônio, que só é permitido quando tem um homem e uma mulher, através do matrimônio, Deus queria revelar algo infinitamente mais profundo e importante do que o matrimônio. Revelar o quê? Através do matrimônio, Deus quer que nós revelemos o mistério da união profunda, perfeita e perene entre Cristo e sua igreja. Isso está em Efésios 5, no versículo 32, quando ele fala do matrimônio, tal, o homem se une à mulher, se torna um só, e daí ele fala, grande, isso é um mistério profundo, mas eu não me refiro ao homem e mulher, não me refiro a Vângelo e os Silas, eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Quando eu ensino sobre casamento para jovens que estão pensando em casamento, eu falo, olha, Deus criou o casamento para resolver o problema da solidão, você sabia disso? É uma bênção de Deus. O casamento resolve o problema da solidão. O casamento, ele propõe um meio de propagação ordenada da humanidade. Está em Gênesis 1, 28. E o casamento nos protege das consequências devastadoras da imoralidade sexual. 1 Coríntios 7. Mas o propósito maior de Deus para o casamento de vocês não é resolver o problema da solidão, não é propagação ordenada da humanidade, não é proteger vocês das consequências devastadoras da imoralidade sexual, mas é que através de vocês Deus quer revelar ao mundo o cerne da mensagem do Evangelho, o seu grande propósito para a história da humanidade. Deus quer que você viva com a sua esposa de forma tal que vocês revelem para os seus filhos, para os seus vizinhos, para a sua igreja, o quanto Cristo ama a sua igreja e o quanto a igreja submete-se ao amor e à autoridade de Cristo. Por isso a minha masculinidade é muito importante, por isso a sua feminilidade é muito importante. Sem elas não haveria casamento saudável, admirável, não haveria revelação viva e honrosa da mensagem do Evangelho. Meu casamento com a minha esposa foi projetado por Deus para revelar algo muito maior do que a nossa felicidade, a nossa historinha de amor aqui. Essa nossa historinha de amor aqui, ela tem tempo contado. Ela vai terminar daqui mais alguns anos, espero décadas, né? Espero que pelo menos mais uns 20 anos, mas vai terminar. Mas daí, eu e você que nem casada é, nós vamos todos nos casar com Cristo, numa união profunda. E ali nós vamos ter um relacionamento duradouro, para sempre. Último ponto. Espera, vamos lá. A boa teologia, ela fortalece a mulher, porque ajuda a mulher a entender que a solução de Deus
Ajuda a mulher a entender a solução de Deus para o problema do machismo. E que a solução de Deus para o problema do machismo não é o movimento feminista, mas é o retorno ao seu plano original. O movimento feminista ensinou as mulheres a crescer. O movimento feminista comete vários erros e desacertos. Por exemplo, um deles é esse daqui. Quando eles começaram a ensinar as mulheres a crescer profissionalmente para não depender dos homens. Mas a Veja, de maio de 2002, já falava assim: pesquisas revelam, quanto mais bem-sucedida é a mulher no mercado de trabalho, mais insatisfeita e carente na vida amorosa e emocional é a mulher. Mas vamos ao plano original de Deus. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, depois que Deus exige dos homens uma atitude de humildade, santidade e dependência, Ele olha para as mulheres. Ele começa o capítulo pegando pesado no pé dos homens. Eu quero de vocês atitude de humildade, santidade e dependência, oração. Mas daí ele fala com as mulheres. No versículo 15, eu vou correr aqui, no versículo 15 Deus fala para as mulheres assim: entretanto a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Você olha para esse verso aqui, você pergunta: a mulher vai ser salva tendo filhos? Salva do quê? Da condenação eterna? Lógico que não. Outros textos da Bíblia deixam claro que essa não pode ser a resposta. E eu vou dar a resposta para você. Quando Paulo escreve para Timóteo, fala: a mulher será salva dando à luz filhos, se permanecerem na fé, no amor e na santidade e no bom senso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a mulher será salva da praga do machismo que nasceu lá no Jardim do Éden, na queda. Ela será salva do desprezo, ela será salva dos abusos físicos e emocionais de homens machistas. Como assim? Me explica melhor, pastor. A edição bíblica Revista e Atualizada fala assim: todavia a mulher será preservada através da sua missão de mãe. Eu gosto dessa frase, missão de mãe. Em outras palavras, o versículo 15 está deixando claro que maternidade cristã não é apenas engravidar e dar luz. Ali fala sobre a missão de mãe, que envolve anos de perseverança na fé, no amor e santificação, com bom senso diante de uma criança. Entenda a tática divina, entenda a estratégia divina para nos libertar do machismo e das suas garras. Deus está falando aqui nesse versículo que é privilégio da mãe, das mães cristãs, passar a maior parte do tempo com seus filhos, mais do que os pais. É privilégio da mãe cristã passar a maior parte do tempo com seus filhos, moldando seus pensamentos, valores, atitudes, através da instrução e do exemplo. Olha, aula prática, aula teórica, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias. Lá está a mãe cristã com aquela criança. E conforme as mães cristãs vão criando seus filhos na disciplina e no temor do Senhor, elas não percebem, mas elas estão formando um batalhão de líderes espirituais, homens íntegros, tementes a Deus, que sabem respeitar a mulher, que sabem se relacionar com uma mulher de forma digna, pura e respeitosa. Essa é a maneira de Deus erradicar a violência contra a mulher. O exemplo é o próprio Timóteo. Ele tinha um pai incrédulo, aparentemente incrédulo, numa sociedade horrível, mas ele foi criado por uma mãe e por uma avó tementes a Deus. E o que aconteceu? Por causa dessa mãe, dessa avó, tementes a Deus, que o criou no Evangelho, nos caminhos da salvação, Timóteo tornou-se um imitador de Cristo, um soldado contra o machismo, contra o desprezo das mulheres e ao abuso das mulheres. Timóteo, por causa da sua mãe e da sua avó, ele tornou-se o noivo que toda noiva nesse nosso Brasil gostaria de ter. Timóteo tornou-se aquele membro de igreja que toda sogra gostaria de ter como genro. E essa história de tantos moços, homens e maridos exemplares dentro das nossas igrejas. Quando eu preguei esse sermão no Dia das Mães, na nossa igreja, eu comecei a citar o nome de homens da nossa igreja que todas as mulheres admiram. Eu citei 10 nomes ali, só como exemplo. Falei, não dá para citar todos, mas dentro de uma igreja batista, na cidade de Campinas, tem muitos homens, que cujas esposas falam, graças a Deus pela vida desse servo de Deus na minha vida. Muitas mães falam, graças a Deus pela vida desse genro na vida da minha filha.
porque ele foi transformado pelo poder do Evangelho, e hoje ele não é um machista, ele é um cavalheiro, ele é um servo de Deus, ele é um líder que provê, que se preocupa, que protege a minha filha, que orienta a minha filha. Eu poderia citar aqui o exemplo de Susanna Wesley, por exemplo. Susanna Wesley, ela nunca pregou um sermão, ela nunca escreveu um livro, ela nunca fundou uma igreja, mas através da sua fidelidade no projeto de maternidade cristã, ela deu ao mundo 2 grandes líderes que deram origem a igrejas metodistas em 130 países. Hoje o movimento metodista conta com 12 milhões de membros. Mas tudo começa com uma mãe. Deus usa mães. Eu gosto desse poema aqui que eu adulterei, confesso para vocês, porque ele está muito humanista. John Killingers, no seu livro Perdido no Êxtase, Amor e Louvor, ele fala assim: eu creio em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que nasceu da promessa à jovem virgem chamada Maria. Eu creio no amor que Maria devotou ao seu filho, que a levou a segui-lo em seu ministério e a permanecer ao seu lado enquanto ele morria na cruz e após a sua ressurreição. Eu creio no amor de todas as mães e de todas as mulheres solteiras que ajudam essas mães a criarem os seus filhos nos caminhos do Senhor. Esse amor materno é mais forte que o aço, mais suave que o sereno. Ele cicatriza feridas, dissolve desapontamentos e capacita a criança a caminhar pelos caminhos da diversidade. Mas eu creio que esse amor materno, por melhor que seja, ainda é apenas uma pequena sombra do grande amor de Deus. O grande amor de Deus o amor materno é uma pequena demonstração de tudo que podemos esperar de Deus, tanto nessa vida quanto na vida por vir. Eu creio que Deus usa o amor e testemunho das mães tementes a Ele para levar seus filhos aos pés da cruz de Cristo, onde eles experimentam o milagre do novo nascimento. E como novas criaturas em Cristo, formam um grande exército na luta contra o machismo e o feminismo. Exército que celebra as virtudes e diferenças do gênero masculino e feminino como criados por Deus. Exército que valoriza o amor, o casamento, a vida familiar e a beleza da complementação desses gêneros, e que aponta essa beleza, esse relacionamento complementar dos gêneros, que aponta para o grande propósito de Deus na criação deste mundo, que é o louvor da sua glória. O louvor da glória da sua graça, supremamente revelada no seu Filho amado Jesus Cristo, que entregou a sua vida para resgatar a sua noiva do império das trevas e do seu estado de rebeldia. Acabou meu tempo, mas eu vou terminar com um exemplo. Eu fui assistir um filme com a minha esposa 3, 4 meses atrás. O filme era sobre o Rei do Show. Quantos aqui assistiram o Rei do Show? Quem não assistiu, assiste. Entretenimento, é legal. Muito bom. O Rei do Show conta uma história verdadeira, meio que romantizada, mas verdadeira, de um homem que viveu há muitos anos atrás, chamado Phineas Taylor Barnum. Phineas, ele nasceu num lar pobre, se apaixonou por a filha de um rico que não queria que ele casasse com a sua filha por causa da sua pobreza. Phineas, por amor a essa moça, ele foi à luta para se tornar rico, e ele conseguiu se tornar rico, produzindo e dirigindo um show espetacular, que no filme chama de o Rei do Show. Ele se transformou, ele fez um grande sucesso e ganhou muito dinheiro através desse show. O interessante é que esse homem morreu rico. E se você for no cemitério da cidade de Bridgeport, em Connecticut, o sepulcro mais suntuoso daquele cemitério é o sepulcro de Phineas Taylor Barnum. Ele morreu em 1891. E a biografia dele fala sobre a última sentença dele, a última pergunta que ele fez antes de morrer. E é triste, é trágico. Phineas, antes de morrer, riquíssimo, morrendo, a última pergunta dele foi: quanto foi o faturamento hoje? Que tragédia, chegar na presença de Deus totalmente despreparado. Em Lucas 12, 21, Jesus fala que quem chega na presença de Deus desta forma, quem vive e morre desta forma, é um tolo. A sociedade pode te elogiar, mas você é um tolo. Mas naquele mesmo cemitério, a uns 20 metros de distância daquele sepulcro suntuoso, tem o sepulcro de uma mulher muito simples, que viveu para a glória de Deus. O nome dela é Jane Fanny Crosby.
Essa mulher nunca teve o privilégio de enxergar, mas pela fé, ela seguiu e serviu o Senhor Jesus Cristo e morreu na fé. Eu gosto da história que fala que um dia D.L. Moody pediu que ela desse o seu testemunho numa grande campanha evangelística. Chamou ela, vem aqui dar o seu testemunho, trouxeram ela. Ela ficou nervosa e ela falou, eu estou despreparada, o que eu vou fazer? Em vez de dar meu testemunho, eu vou citar uma poesia que eu estou escrevendo, um hino que eu estou compondo. E ela falou com emoção, ela falou, meu Senhor, sou teu. Tua voz ouvi. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. Mas de ti mais perto, eu quero estar, ó bendito Salvador. Mais perto, sim, da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto para a tua cruz, leva-me, ó Senhor. A seguir-te só me consagro já, constrangido pelo teu amor. E meu coração bem contente está em servir-te a ti, Senhor. E alguns irmãos mandaram fazer uma lápide para ela, dizendo, com gratidão e amor, em memória de Fanny Jane Crosby, que através dos seus 3.000 hinos e poemas, inspirou, edificou e continua inspirando, edificando pessoas ao redor do mundo inteiro. Nasceu em 24 de março de 1820 e morreu em 12 de fevereiro de 1915. E daí vem a letra do hino que é mais cantado no mundo inteiro, escrito por ela. Que segurança! Sou uma mulher sarada, sou uma executiva. Tenho um marido que me ama muito, tenho muitos filhos e netos. Que segurança, eu tenho uma casa própria. E eu consegui como é que fala? Pôr os móveis dessa casa? Mobiliar. Consegui mobiliar essa casa do jeito que eu queria. Chamei uma profissional. Minha casa é um brinco. Que segurança. Não, que segurança. Sou de Jesus. É o que as preletoras estão falando para você aqui, pastor Mauro Meister está falando. Que o seu valor, sua base, a sua identidade não seja o que você faz, o que você tem, mas Cristo Jesus, a sua origem, sua salvação, a sua graça, o fato de você fazer parte do corpo de Cristo, daquela nação real, daquele sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que segurança, sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Vamos encerrar cantando o estribilho? Vamos lá? Canta minha alma, canta ao Senhor, rende sempre a dente louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não se esqueça de avaliar ou curtir este episódio e de compartilhar também com outros irmãos. Até a próxima. Que Deus te abençoe.